Olá, queridos amigos, companheiros de estudo, de leitura, dessa nossa playlist do Livro da Esperança, onde aqui realizamos as leituras dessas mensagens trazidas pelo Espírito Emmanuel, onde nos reunimos sempre para agradecer a Deus a misericórdia da vida, que possamos observar a cada dia as bênçãos infinitas que recebemos de Deus, bênçãos incontáveis que nos chegam e a maioria delas nem percebemos. O amor de Deus é silencioso, é tranquilo. Ó Jesus, direciona-nos sempre com seu amor ao Pai. Ensina-nos a caminhar, ensina-nos a amar como Tu nos amou. Que possamos dessa maneira direcionar sempre os nossos estudos, os nossos objetivos, com o intuito de aprender para vivenciar a cada dia um pouquinho mais daquilo que já sabemos, que já entendemos como a lei de amor. Hoje iremos fazer a leitura da mensagem número 29 do Livro da Esperança, que tem como título Meio Bem. E Emmanuel nos traz de início o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, em que Jesus afirma: "E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que a encontrem." E depois ele nos traz parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 11, Amar o próximo como a si mesmo, o item 9, que é uma mensagem de Fenelon. Ele nos traz aqui o último parágrafo anotado no livro. E a instrução do Espírito é assim: "Amados irmãos, aproveitai dessas lições. É difícil o praticá-las, porém a alma colhe delas imenso bem. Crede-me, fazei o sublime esforço que vos peço. Amai-vos, e vereis a terra em breve transformada em paraíso, onde as almas dos justos virão repousar." É uma instrução de amor sempre, né? Um dia iremos ver a terra transformada. Mas para que isso ocorra, precisamos realizar essa transformação dentro dos nossos corações, primeiramente dentro da gente. E Emmanuel nos traz a mensagem: "Frequentemente somos defrontados por aqueles que admiram o amor aos semelhantes e quem, sem coragem para cortar as raízes do apego a si próprios, se afeiçoam às atividades do meio-bem, continuando envolvidos no movimento do mal. Emprestam valioso concurso a quem administra, mas requisitam favores e privilégios, suscitando dificuldades. Financiam tarefas beneficentes, distendendo reais benefícios. No entanto, cobram tributos de gratidão, multiplicando problemas. Entram em lares sofredores, fazendo-se necessários pelo carinho que demonstram, mas solicitam concessões que ferem quais rijos golpes. Oferecem cooperação preciosa em socorrendo as aflições alheias. No entanto, exigem atenções especiais, criando constrangimentos. Alimentam necessitados e põem-lhes cargas nos ombros. Acolhem crianças menos felizes, reservando-lhes o jugo da servidão
no abrigo familiar. Elogiam companheiros para que esses mesmos companheiros lhes erijam um trono. Protegem amigos diligenciando convertê-los em joguetes e escravos. Não desconhecemos que todo cultivador espera resultados da lavoura que se dedica. E nem ignoramos que semear e colher, conforme a plantação, constitui operações matemáticas no mecanismo da lei. Examinamos aqui tão somente a estranha atitude daqueles que não negam a eficácia da abnegação, entregando-se, porém, ao desvairado egoísmo de quem costuma distribuir 5 moedas no auxílio aos outros com a intenção de obter 5.000. Negociação, né? Não nega que existe a necessidade da abnegação, mas se entrega a esse desvario de uma negociação com lucro, visando um objetivo que nem sempre é o material, mas a finalidade de se ver a personalidade, o seu grande eu incensado, né? Jogado purpurina, erigido, aquilo que nós chamamos de orgulho e de vaidade. Efetivamente, o mínimo bem vale por luz divina, mas se levado a efeito sem propósitos secundários, como no caso da humilde viúva do Evangelho, que se destacou nos ensinamentos do Cristo por haver cedido de si mesmo a singela importância de 2 vinténs sem qualquer condição. Era a única coisa que ela tinha, ela doou. Precatemo-nos desse modo quanto o sistema do meio-bem, por onde o mal se insinua, envenenando a fonte das boas obras. Estrada construída pela metade patrocina acidentes. Víboras penetram em casa varando as brechas. O bem impede doação total para que se realize no mundo o bem de todos. É por isso que a doutrina espírita nos esclarece que o bem deve ser praticado com absoluto desinteresse e infatigável devotamento, sem que nos seja lícito, em se tratando de nossa pessoa, reclamar bem algum. Então, é o famoso, né, o sistema do meio bem. Olha, geralmente se fala meio mal, né? Eu não sou totalmente má, eu também não sou totalmente bom, eu estou ali rusco-fusco, né? Meio a meio, esquecidos que o mal por si só é a ausência do bem. A maior virtude considerada pelo plano espiritual, está lá no Livro dos Espíritos, é o desinteresse pessoal. O maior vício é o egoísmo, né? É o orgulho. Então, o desinteresse pessoal é quando nós agimos no bem, agimos na faixa do amor e não nos vinculamos ao resultado. Naturalmente, pelo próprio mecanismo da lei, quem planta o bem, recolhe o bem. Mas eu vou fazer o bem por essa mão e nós vamos reparar nas nossas vidas que iremos receber o bem vindo de pessoas que até desconhecíamos até tal momento. Não vem pela mesma. Nós vamos receber o bem. Isso é da lei. Mas não vamos ficar presos. Lembra aquela época, né? Eu me recordo bem, morando em casas, uma do lado da outra, né? Tinha lá a vizinha que passava por cima do muro no final de semana um pratinho com algum doce, com algum pedaço de bolo, né? E nos dava com todo carinho. Nossa mãe recolhia, agradecia muito.
e é de muito bom tom, faz parte da educação, que tivéssemos a preocupação não só de tomar conta, de devolver aquele prato, mas não só vazio. Colocávamos ali por nossa vez um pouquinho também de alguma coisa gostosa que tivéssemos naquele final de semana e devolvíamos o pratinho. E assim ficava essa troca. Se voltasse o pratinho já estava bom demais, porque tem gente que nem o pratinho devolve, não é? Mas o nome disso é troca. É um processo de retribuição, é uma conduta, um comportamento que se aprende. Nós aqui estamos indo um pouco além. Nós estamos aqui aprendendo com Jesus e não com regras de comportamento, né, social. Nós estamos falando aqui de um bem em que se faz e segue adiante, que nem lá Jesus nos contou sobre o bom samaritano. Fez e passou, e foi adiante. Não ficou ali com a mão estendida, aguardando o retorno do pratinho, né? Uma retribuição. Às vezes a gente vai falar assim, mas então não foi bom eu ter feito? Foi ótimo, a gente já está começando a fazer, que maravilha. Então agora vamos passar, né, para uma outra lição. Então vamos devolver o pratinho. Olha só como é que já é uma lição. Vamos pelo menos devolver o pratinho, não vamos ficar com o pratinho do vizinho. Depois a gente vai para uma outra lição, vamos devolver com alguma coisa? Não precisa ser na mesma hora, devolver. Depois nós podemos dar alguma coisa ao outro, sem ser um processo de efeito, né? Nós somos o primeiro a dar. Nós já podemos dar num pratinho de papelão para que o outro não se sinta nem na obrigação de devolver. Esses descartáveis, como hoje, antigamente não tínhamos essa quantidade de descartáveis, não tínhamos mesmo. Eram os nossos próprios pratos, travessinhas, mas hoje temos descartáveis. Bem, o que estamos colocando aqui é que às vezes nós vamos fazer um bem ao outro, mas esperamos o retorno, através que o outro retribua, pelo menos com palavras. A gente vai falar assim, olha, nem me agradeceu, então eu estava esperando. Então a gente começa a se perceber. Não é perceber o outro não, que o outro às vezes não aprendeu nem a receber ainda, muito menos a dar, muito menos a devolver. Cada um está na sua faixa de aprendizado. A nossa é com Cristo. Nós não temos que nos guiar pelo outro. Então quando a gente para pensar que o outro nem me agradeceu, a gente já tem que ligar o alerta. Então eu estava esperando o agradecimento, é natural até um certo ponto, mas eu vou parar de fazer porque o outro não me respondeu à altura do que eu imaginava que eu tinha feito. Às vezes o outro exige atenção, vai lá, faz o bem, mas vai criar um constrangimento no outro. Pede em contrapartida um outro favor, às vezes não para a própria pessoa, mas para um filho, para um amigo, para um parente. É constrangedor. Ou então a gente vai ver, né, que ele fala que quando a gente faz o bem a alguém, algumas pessoas quando fazem o bem acham que podem manipular o outro. O outro tem que passar a entender a vida como ela entende. Antigamente se falava, né, você vai ter que ler na minha lição. Ou seja, eu condiciono, eu fiz um bem e você vai ter que responder dentro desse meu parâmetro, né? Dentro desse meu modelo. E aí começa o processo de manipulação do pensamento alheio. Então ele fala aqui, ele vai dar como exemplo a viúva, né? Já tinha nos dado o bom samaritano, que é aquele que doa de si. E quem mais e melhor nos exemplificou foi Jesus.
Jesus doou de si por todos nós. É abnegação. Ele renuncia à família, a viver no conforto dos amigos, daqueles que pensam como ele. Ele renuncia por amor a todos nós. Então nós vamos parando para observar que se no nosso coração já existe, qualidades boas de ofertar o bem, de trabalhar no bem, da mesma maneira devemos pedir um pouco mais o nosso esforço e a nossa boa vontade para que se vigie e se perceba se não estamos utilizando o mais. Faço isso, mas em contrapartida eu desejo aquilo outro. E esse excesso de mais, quando a gente fala assim, mas alguma coisa que está atrapalhando o bem, que o bem seja maior. Repare que nós estamos caminhando. Antes recebíamos lá alguma coisa de alguém, até material, achávamos até que era obrigação. Depois fomos entender, receber do outro qualidades morais que talvez a gente nem percebesse. Se não viesse, que a gente fala, para colocar a mão concretamente, eu nem reparei que alguém me deu alguma coisa, que me deu atenção, que me ofertou uma prece, me deu uma boa vibração, que me chegou com uma palavra de esperança. E aí depois a gente vai começar a aprender a não esperar, quando nós ofertamos o que temos no nosso coração, que o outro nos devolva. Tudo o que fizermos, devemos fazer em nome de Jesus. Toda a alegria, todo o mérito, todo o agradecimento deve ser direcionado ao verdadeiro doador de tudo, que é Deus. Que possamos, ao mínimo, sermos melhores instrumentos desse bem. Para nós encerrarmos, falando nessa ideia do amor, o quanto que nós confundimos esse sentimento, Quando a gente fala eu amo muito, e às vezes não trazemos a ideia do amor com a renúncia, com a abnegação que Jesus veio nos ensinar. Trouxe aqui para recordarmos, certamente todos conhecem, uma passagem do Antigo Testamento, no livro de Reis, o primeiro, no capítulo 3, em que Salomão ele vai fazer um julgamento lá de uma causa entre duas mulheres. Essas mulheres, elas viviam lá naquele reino, eram consideradas mulheres da vida e se colocaram perante ele. Aquelas mulheres que naquela época elas eram por elas mesmas, chamada mulher de má vida. E disse-lhe uma das mulheres: Ah, Senhor meu, junto ao rei Salomão, eu e esta mulher moramos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. E acontece que ao terceiro dia depois do meu parto, também esta mulher teve um filho. Estávamos juntas. Estranho nenhum estava conosco na casa, senão nós ambas naquela casa. E de noite morreu o filho desta mulher, porquanto ela se deitou sobre ele. E levantou-se à meia-noite e me tirou a meu filho do meu lado.
dormindo a tua serva, e o deitou no seu seio, e ao seu filho morto deitou no meu seio. E levantando-me eu pela manhã, para dar de mamar a meu filho, eis que estava morto. Mas atentando pela manhã para ele, eis que não era o filho que eu havia tido. Então disse a outra mulher: não, mas o vivo é meu filho, e teu filho o morto. Porém essa disse: não, por certo o morto é teu filho, e meu filho o vivo. E assim elas falavam perante o rei, cada uma dizendo que o seu filho era o vivo e não o morto. Então disse o rei: esta diz: este que vive é meu filho, e teu filho o morto. E esta outra diz: não, por certo o morto é teu filho, e meu filho vivo. Disse mais o rei: trazei-me uma espada. E trouxeram uma espada diante do rei Salomão. E disse o rei: dividi então em duas partes esse menino vivo. Dá a metade para uma, e a outra metade da criança lá dá para outra mãe. Mas a mulher cujo filho era vivo falou ao rei, porque o seu coração se enterneceu por seu filho, e disse: ah, Senhor meu, dai-lhe então o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Dá para ela inteiro. E a outra mulher disse: nem teu nem meu seja, dividi-o antes. Então respondeu o rei e disse: dai a esta o menino vivo, e de maneira nenhuma o mateis, porque esta é a sua mãe. E todo Israel ouviu a sentença que deu o rei, e temeu ao rei, porque viram que havia nele a sabedoria de Deus para fazer justiça. Então esse julgamento de Salomão, ele vai perceber que uma das mulheres se importava com a vida da criança e a outra não se preocupava. Uma ama tanto esse filho que abre mão do direito, de mantê-lo junto a si. E a outra continua pleiteando lá a sua causa, desejando que então morra a criança inocente, que não fosse de nenhuma e de outra. Certamente, a mãe verdadeira, de vez de ver um filho morto, prefere que fique com a outra. Então, diante disso, Salomão pôde identificar quem era a verdadeira mãe. Porque aquela que poupava o seu filho e abria mão do seu próprio amor de convivência com ele, que renunciava, era a verdadeira mãe. Porque amar é renunciar. Amar é compreender o que é o sacrifício, o que é a abnegação, feito por amor. É uma lição muito bela para pensarmos e refletirmos como estamos vivenciando tudo o que chamamos de amor. Muita paz na vida de todos nós, muito amor dentro dos nossos corações. Graças a Deus.